Pode se sentar, vamos falar com Deus nessa noite. Amém? Está com tempo aí? Eu tenho 2 pontos para falar só. Se a gente tiver pouco tempo, de mil, nós falamos um só. Amém? Glória a Deus. O dono do meu coração quer todo o tempo para Ele. Glória a Deus. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, são todos aqueles que esperam no Senhor, porque no Senhor nós renovamos as nossas forças. Amém? A palavra de Deus nos diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Louvado seja Deus. Quantas vezes eu me encontrei numa situação tão difícil, clamorosa. Quantas vezes eu me senti e vivi durante esses anos da minha vida situações tão difíceis. Não talvez como o apóstolo Paulo, que disse: naquele período eu achei que eu nem ia viver mais. Eu achei que a minha vida ia acabar. Querido, muitas vezes a angústia que nós temos no nosso coração, ela é tão forte, ela é tão real, tão palpável, que parece que a vida vai passar, que vai acabar a nossa vida naquele momento. E quantas vezes a nossa angústia faz isso com a gente? Porque nós somos humanos. E nós temos altos e temos baixos, e estamos em situações difíceis. É por isso que o Senhor nos diz que Ele é o Senhor do vale da sombra da morte. Porque se existe o vale de sombra de morte, é porque nós podemos passar por ele. Você passa por um lado, você sente a morte perto, você passa do outro, sente a morte também do lado. Que morte? A morte do amor, a morte da alegria, a morte da felicidade, a morte do relacionamento, a morte da comunhão, às vezes a morte do casamento, às vezes a morte da família. Você vai passando e fala: meu Deus, o que está acontecendo? Parece que está acabando tudo ao meu lado. O que é isso? Tantas situações que nós podemos viver na nossa vida. Tantas, querido. São inúmeras, mas são repetitivas. Diga: não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo para o Senhor. Então, se não há nada novo para o Senhor, eu preciso fortalecer a minha comunhão com aquele que sabe todas as coisas. Pense o que você pensar, pense a dificuldade que pensar, a luta que você quiser colocar, o Senhor já esteve presente numa dessas. Não importa qual situação você esteja vivendo na sua vida hoje, se Deus estiver com você, você vai passar pelo fogo, ou vai passar pelas águas, ou vai passar por situações difíceis. Se Deus estiver com você, querido, o resultado será sempre para a glória do nome dEle. E no tempo certo, a Bíblia diz que tudo diz glória ao Senhor. Até as nossas lutas, até as nossas dificuldades, até os nossos momentos de dúvida, não são para nos destruir, mas é simplesmente para que a nossa fé seja fundamentada e aperfeiçoada naquele que tudo pode. Deus é Senhor, amém? Eu não tenho dúvida disso. E hoje eu quero falar sobre, o tema nessa noite é a essência e a força da comunhão. Diga: a essência e a força da comunhão nas decisões pela vontade de Deus.
que o senhor falou aí? Deixa eu entender esse negócio, meu Deus, é muito comprido esse tema que o senhor deu. Negócio louco, pastor, que negócio é esse? Então a primeira parte, a essência e a força da comunhão. Diga, a essência e a força da comunhão. O que significa isso? Que a essência e a força, eu quero entender o que isso tem a ver com a comunhão. Que a comunhão, ela encontra esse. Obrigado. Amém? Onde é que a essência e força na comunhão? Quando eu falo comunhão, eu preciso entender qual é a essência da comunhão, e nós já temos falado sobre isso. E essa força, o que existe de essência e de força na comunhão? Se eu colocar só comunhão por comunhão, me parece que é passar um tempo junto, relacionamento, né, um bate-papo, um estreitamento de amizade, alguma coisa gostosa que comunhão é um negócio bom. Não é? Comunhão entre marido e mulher é uma bênção? É. Comunhão entre famílias. Rapaz, uma família em comunhão chega para festejar, para se alegrar, para comer junto, para contar história, para, né, fazer uma brincadeira. É uma comunhão maravilhosa. Comunhão, a palavra comunhão é algo tremendo. Só que a palavra por si só, ela pode dar a ideia de comer junto, ela pode dar a ideia de passar momentos agradáveis juntos, e de repente eu não entendo o que é a essência dela e a força dela. A comunhão nós já falamos aqui, que é estar juntos, mas a comunhão ela cura. A comunhão ela traz o céu para dentro da nossa casa, relacionamento com Deus, com o próximo. E a comunhão, ela está ligada diretamente ao amor. O amor de Deus sobre nós. O entendimento que nós temos a respeito do amor de Deus é que nos faz caminhar em comunhão, amém? Diga, o meu entendimento a respeito do amor de Deus por mim e pelo próximo me faz entender a essência da comunhão. Amém? Então aí vem a segunda parte, que diz assim: nas decisões pela vontade de Deus. Quando a minha decisão é fazer a vontade de Deus, diga, quando a minha decisão é fazer a vontade de Deus, eu encontro a força e a essência da comunhão. Amém? Quando as minhas decisões estão alinhadas com a vontade de Deus, eu encontro a essência e a força da comunhão. Aquela que cura, que restaura, que regenera, que transforma, que restitui. Essa comunhão é fruto da decisão pela vontade de Deus. Amém? Esse é um princípio. Esse é um princípio. A comunhão entre os irmãos é mais do que vivência, convivência, é uma expressão viva do corpo de Cristo. Então nós estamos falando aqui de essência. Nesse momento, um pouquinho sobre essência. A comunhão como essência na busca pela vontade de Deus. A comunhão entre os irmãos é mais do que convivência. É uma expressão viva do corpo de Cristo.
Quando eu estou vivendo a essência da comunhão, eu tenho prazer em me relacionar com as pessoas que estão ao meu lado. Então a essência da comunhão me faz isso. É mais do que um convívio social. É mais do que um momento agradável. É mais do que isso. É a expressão viva do corpo de Cristo. Então, se eu quero viver a essência da comunhão, eu preciso entender meu relacionamento dentro do corpo de Cristo. Há muito crente, há muita gente, muito cristão, nem vou falar crente, há muitos cristãos que pregam a comunhão, que comungam sempre, todas as vezes que podem, querem estar em comunhão na igreja, tomando a Santa Ceia, ou querem participar das reuniões, mas muitas vezes não estão vivendo a essência do corpo de Cristo. Quer entender que a nossa unidade como corpo, traz a presença da glória de Deus a um mundo caído, que precisa ver o que é comunhão. Então, quando há intriga, brigas, confusão, pelejas, disputas, e separação, e falação, e murmuração, e reclamação entre os irmãos, isso vai quebrando a comunhão, a essência da comunhão do corpo de Cristo. Então o apóstolo Paulo nos orienta que a gente lute pela comunhão. Lute pela comunhão. Se possível, esteja em paz com todos. Se possível, esteja em paz com todos. Em Atos capítulo 1, verso 14, nós vemos algo, eu queria que você lesse comigo. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica. Diga, oração e súplica demonstra comunhão e entendimento da essência. Aí você diz assim, eu não gosto de orar. Diga, eu não gosto de orar. Eu não gosto de suplicar. Se eu não gosto de orar, eu não gosto de suplicar, eu já estou meio que fora da comunhão do corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros, interceder pelo próximo, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. O que é isso? Comunhão, é unidade no corpo de Cristo. Então, quando um irmão, uma irmã deixam de orar, ou não oram pelo corpo de Cristo, ou não sentem a dor do corpo de Cristo, ou a alegria do corpo de Cristo, precisa rever o seu conceito de essência de corpo. É dessa forma que a gente muda a nossa história. É dessa forma que a gente muda o corpo de Cristo aqui na terra, enquanto igreja. Amém? Ah, pastor, mas isso é algo simples, é algo que a gente já sabe. Mas a mensagem para você nessa noite, se você não tem orado, se você não tem suplicado, junto com seus irmãos, alguma coisa está fora do eixo. Pode saber que está. Alguma coisa não está legal aonde você está. Ou na sua casa, ou no trabalho, ou na igreja. Se você não tem orado, se não tem suplicado, se não tem buscado, alguma coisa não vai estar legal na comunhão.
Atos 1,14, a gente vê todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A unidade é um campo fértil, gente, para o milagre de Deus acontecer. Amém? Senão, não havia necessidade de uns orarem pelos outros. Amém? Diga, a comunhão me protege, ou nos protege, do egoísmo e da autossuficiência. A comunhão me protege do egoísmo e da autossuficiência. Quando nós decidimos juntos, ouvimos múltiplas perspectivas e abrimos espaço para discernimento espiritual coletivo. Então, quando eu entendo a comunhão, o que vai abaixando é meu orgulho. Precisa abaixar o meu orgulho. É necessário que ele abaixe o meu orgulho, a minha vaidade, a minha autossuficiência. E como é fácil a gente buscar a autossuficiência, como é fácil. É muito mais fácil eu caminhar sozinho, do meu jeito, do que dividir com você. É muito mais seguro para mim viver do jeito que eu quero do que viver do jeito que você. Então nem sempre eu quero ouvir o que você fala. Mas eu quero fazer o que eu penso. A gente vive isso no dia a dia. É aqui na igreja, nas nossas decisões, né, Tom? Hoje pela manhã, na oração, eu dizia para os irmãos assim, queridos, quantos aqui acham que o pastor resolve o problema dos irmãos? Mas você sabe quando eu chego para resolver o problema, é uma enxadinha desse tamanho assim, a minha enxada. É desse tamanhozinho assim, a enxada. E o pastor chega cheio de vontade, dizendo, e aí irmão, como é que está? Ele fala, rapaz, está tudo bem. 5 minutos depois que ele falou, está tudo bem, mas pastor, sabe como é que é, né? E aí vem, uau. Aí o pastor fala assim, senhor, eu não sei nem por onde começar nesse negócio aqui, não sei nem onde a entrada nem a saída desse negócio. Misericórdia, me ajuda. E aí você se coloca numa posição dizendo assim, não vou resolver esse negócio aqui, espera aí, nome de Jesus. E vai para cima. Só que quem tem a britadeira, quem tem a escavadeira, quem tem o rastelo forte, o querer e o efetuar é dele, sem mim nada podeis fazer. Queridos, aonde é que vocês veem que a solução está na minha mão, na mão de um pastor, na mão de uma outra pessoa? Não, querido, nós partilhamos da comunhão como o corpo de Cristo, para que o corpo seja o corpo de Cristo. É o corpo que resolve, querido. Onde já se viu pensar que o pastor vai resolver problema de alguém? A gente aconselha, a gente ajuda, a gente fala, a gente exerce fé. Mas quem diz que o pastor tem todas as respostas? Chega lá o pastor com a picaretinha pequena, cadê o negócio? Chega lá, um tamanho de uma montanha de pedra, que você olha para a sua marretinha e fala assim, Jesus, é 10 anos para quebrar esse negócio aqui. É muita pedra, é muita dificuldade, é muito tempo, é muito passado, é muito sofrimento, é muita angústia, é muita coisa, Senhor, como é que eu resolvo isso? Ele diz assim, filho, aguenta aí, sou eu que sondo e conheço o coração, sou eu que esquadrinho o coração, sou eu que convenço o homem do pecado e do juízo, e o milagre é meu. E ele diz assim para mim, só quero que você seja o meu corpo na terra.
Só quero que você caminhe pela terra como o meu corpo, porque eu sou o cabeça. E geralmente, querido, diga, geralmente, a voz sai da boca, mas faz parte da cabeça. O ouvido fica onde? Aonde fica o ouvido? Na cabeça. Então, quando você ora, quem ouve? A cabeça. E quando fala, quem fala? A cabeça, que está pertinho da mente. Por isso ele diz, orem uns pelos outros. Porque vocês orando 2 a 2, orando uns pelos outros, o que a Bíblia diz? Onde estiverem 2 ou mais reunidos, eu estarei ali. Então, é essência. Diga, é essência. Orar junto, diga, orar junto. É essência. Procura alguém para orar. Procura um parceiro de oração, uma parceira de oração, um amigo de oração, para que seja manifesta a glória de Deus através da unidade do corpo. É o princípio. Isso é a essência. Amém? A igreja precisa cultivar isso, relacionamentos profundos, espirituais, onde decisões importantes são compartilhadas. Quantos aqui, quando vão tomar uma decisão, pede apoio em oração para alguém? Ah, não, pastor, já sou de maior, sou independente. Eu tomo decisão mesmo, eu não estou nem aí com esse negócio, não. Não presto conta para ninguém, não, nem para o meu marido, nem para minha esposa, nem para o meu filho, para ninguém. Mas nem para o meu pastor. Nem meu pai mandava em mim. Nem meu pai mandava em mim é boa. Eu sei que vai querer mandar em mim. Aí a pergunta que faz, qual pai você está falando? O terreno ou o celestial? Querido. Nossa submissão ao Pai Celestial. Consulta Ele. Às vezes a nossa alma está tão desorientada que a gente precisa ouvir a voz de Deus, não a nossa. E quando você chega no outro para orar, você fala, me ajuda em oração, porque eu não estou sabendo não. Aí vamos orar junto então. E aí o outro te dá força para orar, para buscar a essência na presença de Deus. A comunhão é útil, querido, para ouvir a voz de Deus. E a gente precisa do parceiro de oração. Isso faz parte do corpo de Cristo. Amém? Diga, isso é essência. É essência. Não ande sozinho. Tem gente caminhando aqui na igreja há muito tempo sozinho. Toma a decisão da cabeça, do jeito que quer, faz o que quer, do jeito que pensa, não consulta a Deus, não consulta a pessoa que está do lado, não trabalha o coração de quem está do lado, não pede ajuda, e quer que tudo dê certo. Não. Peça ajuda, peça oração. A Bíblia diz que da multidão de conselho é que sai a sabedoria. Amém? Diga, da multidão de conselho é que sai a sabedoria. Isso é essência. Amém? Isso é essência. Nós falamos sobre essência. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a força da comunhão. Amém? A essência, vamos voltar lá no começo? A essência e a força da comunhão estão onde? Nas decisões, com base no quê? Na vontade de Deus. A essência e a força da comunhão está nas decisões pela vontade de Deus. Então diga assim, se eu tomo decisões
pela vontade de Deus, a minha comunhão tem força e tem essência. Se as minhas decisões são pautadas na vontade de Deus, a minha comunhão tem força e tem essência. Agora, de que comunhão nós estamos falando? Aquela que dá um sopro, você já, coitado de mim, por que você fez? Por que ela fez? Por que isso aconteceu? Por que já rompeu a comunhão? Já está pensando se Deus realmente existe ou não existe? Já está pensando se o pai ama ou não ama? Está pensando se Deus está cuidando ou não está cuidando? Se há alguma coisa na vida, já começa a colocar em dúvida a sua fé, o seu relacionamento com Deus. Deixa as decisões pautadas na vontade de Deus estimular a sua comunhão com Ele, dando força e dando a essência do propósito, queridos. Por que que o apóstolo Paulo diz, nada me separará do amor de Deus, que há em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus? Nada pode me separar do amor de Deus, nada. Que ele está falando, uma comunhão que é baseada em decisões pela vontade do Pai. As minhas decisões não podem ser pautadas nas minhas emoções. Elas têm que ser pautadas na vontade do Pai. Então muitas vezes eu tenho que engolir o meu ego, o meu orgulho, a minha vaidade, a minha autossuficiência e dizer, Pai, preciso de alguém que ore comigo. Eu estou desorientado. Estou precisando de ajuda de alguém. E eu só vou conversar com alguém e orar com alguém, Senhor, porque a Tua palavra diz que isso faz parte da comunhão do corpo. E da multidão de conselhos sai sabedoria. Senhor, eu vou na Tua palavra. Vou pedir auxílio, vou pedir ajuda. Decisões pautadas na vontade de Deus são abençoadas. Mateus 18, verso 19 e verso 20. Estamos falando agora no segundo ponto, que é a força da comunhão na confirmação do cumprimento da vontade de Deus. Mateus 18, 19 e 20. O que diz? 19 e 20, vamos juntos. Também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Não parece uma coisa bobinha? Outra frase de para-choque de caminhão? Porque onde estiverem 2 ou 3 de mil em meu nome, aí eu estou no meio deles. Você fala, rapaz, que maravilha isso. Eu gostei desse negócio demais. Aí você para na presença do Senhor e fala assim, 2 ou 3 reunidos. Quanto tempo faz que eu não reúno com ninguém? Quanto tempo faz que eu não estou orando com ninguém, estou orando sozinho? Quanto tempo faz que eu não concordo com ninguém? Quanto tempo faz que eu não partilho da palavra com ninguém? Que eu não falo das dúvidas do meu coração? Que eu coloco diante de Deus as minhas questões? E estou levando sozinho. Eu não estou aqui dizendo para você abrir o coração para qualquer um não, porque colocar o coração na mão dos outros é complicado. Você vira refém. Mas existem os parceiros de oração. Existe gente séria que está orando e buscando e clamando direção de Deus. Por sua vida, querido. Orando nas madrugadas.
orando aqui nas manhãs, orando às noites. Então creia na essência da comunhão. É muito forte a essência da comunhão. Mas a força da comunhão, ela vem do quê? Da decisão pela vontade de Deus. Então diga, eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Quando eu sei a vontade de Deus, diga, eu ativo o mundo espiritual. Quando eu sei a vontade de Deus, eu movimento o mundo espiritual. Diga, é uma chave. É uma chave. Diga, comunhão é uma outra chave que Deus coloca na minha mão. Não perca a comunhão. Não perca a essência da comunhão e não perca a força da comunhão. Que ela é uma chave. Ela abre coisas no reino de Deus. E é Deus que está dizendo isso. Amém? Diga, a comunhão é uma chave. Segura a chave. Chave serve para quê? Abrir portas, ligar carros. Pegou. Mas precisa da chave. Vai chegar em casa, abrir a porta, precisa do quê? A chave, ou do dedão, né? Agora tem a digital também. Mas é uma chave digital. Amém? Então eu quero, de forma simples, irmãos, nós estamos aqui dando chaves espirituais nas suas mãos. Preste atenção no que eu estou falando. Às vezes a pessoa diz, não, mas nós já estamos ouvindo isso aí. Quanto tempo, pastor Fernando? Nós estamos ouvindo. Então pega a chave nessa noite e faz um favor de abrir essa porta em nome de Jesus. Assuma a comunhão como algo que abre portas. Onde está escrito isso? Vamos voltar lá de novo. Mateus 18, 19, olha aí. Também vos digo, que se dois de vocês concordarem na terra acerca de qual... Concordar, gente. Marido para um lado, mulher para o outro, não vai. Filho para um lado, pai para o outro, não vai. Igreja para um lado, pastor para o outro, não vai. Ministério para um lado, líder para o outro, não vai. E aqui eu não estou falando de onde você está congregando, não. Eu estou falando de duas pessoas concordarem com a mesma coisa. Algo em comum, querido. Não estou falando para você arrumar briga em lugar nenhum da sua família, da sua casa, não. Estou dizendo para você que você precisa ter coisas em comum para comungar, para experimentar o milagre de Deus. Não concordamos nisso, não concordamos naquilo, não concordamos nisso, a gente é meio coisado nisso aqui. Mas no que vocês concordam? Nisso. Então ora a Deus por isso. E veja o resultado. Que não pode é não concordar com nada. Que não pode é não concordar com nada. E não sair do lugar. Marido para um lado, mulher para o outro, esposo para um lado, esposa para o outro. Não vai, querido. Alguma coisinha tem que concordar. Experimentar da bondade de Deus. Porque você experimenta uma coisa, Deus, você viu que Deus abençoou, você experimenta outra, daqui a pouco você experimenta outra, quando você vê, o que eu quero fazer é a tua vontade, porque quando eu decido pela sua vontade, eu sei qual é a essência. Aleluia. Não é o contrário. Não é a comunhão que vai me levar para a presença de Deus, é a minha decisão por Deus é que vai me levar à comunhão. E a resposta? Tudo começa com a minha vontade pessoal, individual, de querer fazer a vontade de Deus.
por desejar fazer a vontade de Deus, então Ele te leva para um nível de comunhão que as coisas acontecem. Não é o contrário. Vamos acertar nossa vida aqui, querido. Vamos acertar nós dois. Vamos falar a mesma coisa, a mesma oração. Deus vai abençoar a nossa vida. Mas escuta, essas decisões aí, elas estão ligadas à vontade de Deus. Não tem nada a ver com a vontade de Deus, então esquece. Vai com o seu braço de ferro mesmo, com a sua força. Tenta. Agora, se o seu coração está alinhado com a palavra de Deus, você está ouvindo a voz do Espírito Santo, Ele está te dando direção para a sua vida, e você está na presença do Pai, dizendo: Pai, eu quero realizar a tua vontade. Lembra de Jesus na cruz? Antes de ir para a cruz, sofrendo dores, olhando já para o Gólgota, e orando ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a sua vontade. Então, a minha decisão, pela vontade de Deus, pode até me levar para a cruz. Porque é na cruz que a gente morre. Então, diga: a minha vontade em fazer a vontade de Deus pode me levar para a cruz, aonde a minha autossuficiência vai cair, aonde o meu ego vai cair, aonde o meu orgulho vai cair. Então o que vai entrar vai ser a vontade do meu Deus. Aí quando eu experimento a vontade do meu Deus, porque o meu ego, meu orgulho caiu, eu passo a viver o quê? A verdadeira comunhão. Aquela que me dá prazer enquanto eu estou orando com meu irmão, e a gente alinha diante do Senhor a vontade do Senhor, diz: irmão, e aí, rapaz, o Senhor Deus é sol e escudo, olha aqui, tem esse desafio aqui à minha frente, e aí diz: rapaz, é o mesmo desafio que Deus lançou para mim, e de repente você encontrou outra pessoa que diz o quê? Vamos juntos. É para a glória de Deus. Eu e a pastora Márcia, nós vivemos muitos momentos assim. Muitos momentos assim, queridos. Momentos em que, lá no namoro ainda, que a gente só trabalhava na obra, não tinha tempo de namorar. Era só obra, só servir. Não tinha tempo. Então a gente se encontrava onde? Se encontrava na igreja. E na igreja, e servindo. E o que acontecia? Ela falava: vamos jejuar, vamos jejuar. Ela jejuava lá, eu jejuava aqui. Ou ela orava lá, eu orava aqui. Aí ela dizia: olha, essa semana Deus falou comigo nesse texto aqui. Era o mesmo texto que eu tinha lido. Era o mesmo versículo que a gente tinha meditado. Então o que eu quero dizer para você é que quando a gente começa a alinhar propósito, Deus começa a dar a mesma palavra, a mesma visão, a mesma direção. Mas sabe o que é isso? Alinhamento de propósito. Precisa acertar o propósito com o marido, com a esposa, acertar com os filhos, acertar com a casa. Acerta um propósito entre vocês dentro de casa, coisas da sua casa, da sua vida, do seu relacionamento. Alinhe o propósito. Senhor, o Senhor quer isso para a minha vida, então eu vou trazer para dentro da minha casa. Abençoa o meu lar, abençoa a minha família. E vocês traçam um propósito. Quando vocês estiverem alinhados no propósito de Deus, aí vem a segunda parte desse versículo, que é o versículo 20. Aí. Porque onde estiverem dois ou em meu, eu ali estou. Mas não era isso que eu queria ouvir, pastor. Então volta no 19. O que diz aí? A parte B do versículo aí. Olha lá. Isso lhe será feito por meu que está nos céus. Eu decido pela vontade do Pai. O Pai fala: já que você está fazendo a minha vontade, o que você precisa para fazer a minha vontade?
Querido, fazer a vontade de Deus é isso. Você pode ter muitas coisas na sua vida, na vida material, no trabalho, enfim, formação acadêmica, profissional, empresa. Você pode, rapaz, a mente humana é maravilhosa. Você pode desenvolver muitas coisas nessa terra. Você pode sonhar muitas coisas. Mas a Bíblia nos diz: buscai, pois, em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar. Vamos colocar assim, a minha vontade. Buscai, pois, em primeiro lugar a minha vontade, meu reino e a minha justiça, que são a minha vontade. Deixa a minha vontade. Aí você pergunta assim: qual que é a vontade de Deus? Essa é a pergunta, querido. Qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? O que Deus quer da minha vida? O que Ele quer fazer através de mim, como igreja, como marido, como esposo, como filho, como servo? Provérbios capítulo 15, verso 22. Força da comunhão. Estamos finalizando já, gente. E não é mentira não, é verdade. Provérbios 15, 22. O que diz? Onde não há conselhos, os projetos saem vãos. Mas com a multidão se confirmarão. Amém? Então é o corpo de Cristo reunido. A igreja deveria ser soberana. A igreja, nosso corpo de Cristo, reunidos, tomando as decisões. O pastor perguntando assim: irmãos, o que é que nós vamos fazer o ano que vem aqui? O que é que os irmãos estão sentindo falta aqui na igreja? O que é que os irmãos acham que estão faltando? Está faltando aqui na igreja? Fala, gente. O que está faltando aqui na igreja? Vamos fazer um conselho aqui agora. Levanta a mão e fala: eu estou achando que está faltando isso, pastor. Ou você vai dizer assim: sabe que eu nunca pensei? Eu estou esperando o senhor dar direção para nós aqui. Isso não é o Moisés aqui? O senhor quer um negócio aí, ponta aí que nós vamos para esse lugar aí. Não é? Agora, quem governa a sua vida? Quem? Quem governa a sua vida? Deus, querido. Você está esperando que eu dê direção para a sua vida? Negócio esquisito. Você quer que eu diga para onde você vai? É isso? Que eu resolvo que faculdade você vai fazer, com quem você vai casar, se deve fazer ou não deve fazer. Negócio esquisito. Não é? Mas espera aí, a gente pode buscar o conselho, não é? Da multidão de conselhos sai o quê? Sabedoria. E esse é um princípio. Decisões tomadas em comunhão geram frutos duradouros, pois são sustentados por fé coletiva e compromisso mútuo. Imagina que todo mundo aqui da comunidade chega e diga aqui: pastor, o ano que vem nós vamos ganhar almas para o Senhor. Não quero saber o que aconteça, pastor. O ano que vem nós vamos multiplicar no reino. Nós vamos ganhar almas.
Nós vamos cuidar dessas almas, nós vamos atrair essas almas, nós vamos discipular essas almas. E nós vamos gastar nossa vida e o nosso tempo evangelizando e ganhando almas. Quantos poderiam dizer amém? Já conta comigo, pastor. Já conta comigo, pastor. Conta comigo, pastor. Eu quero ganhar almas para o teu reino. Aí a pergunta que se faz: o plano de Deus foi para quê? Para salvar o que se havia perdido. Quem é que estava perdido? Eu. Você. Ele morreu por nós? Sim. Você é salvo por Cristo Jesus? Sim. Amém. Os apóstolos pregaram para quem? Para os seus familiares, para os seus amigos, para outras cidades. O evangelho chega onde? Até nós. Amém? Glória a Deus. E quem é que vai levar o evangelho adiante? Para as próximas gerações? Diga nós. Nós. Então qual é a vontade de Deus? Que ninguém se perca. Amém? Tem gente que está pedindo dom espiritual para o Senhor. Para quê? Para que você quer dom? Por que é que eu quero dom? A força da nossa comunhão tem que estar na nossa espiritualidade, no nosso entendimento de propósito, na unidade na fé pelo Espírito Santo, na oração entre os irmãos, na comunhão da igreja, no sentir a dor do necessitado, de não se conformar com o perdido, de arregaçar a manga e buscar o perdido, anunciar o evangelho para quem está nas trevas. Essa é a vontade de Deus, querido. Então a pergunta que se faz é o quanto eu estou orando com alguém e pedindo juntamente com esse alguém que Deus nos abençoe de forma que a gente possa ganhar uma pessoa para Cristo. De que a gente possa um ajudar o outro a sair de casa e evangelizar alguém. De que possa nos dar a energia que a gente precisa, o que? A força. Para realizar o que a gente precisa realizar. Então, o que faz a comunhão ser verdadeira é eu entender e decidir pela vontade de Deus. Se eu decido pela vontade de Deus, então a minha comunhão ganha força, ganha sentido, ganha propósito. Porque comunhão por comunhão, falar por falar sobre comunhão, não resolve nada. Não é a paz que a gente sente em estar com os irmãos aqui, mas é a força que a igreja tem para caminhar. Vai ouvir, vai responder. E eu quero que você se levante nessa noite para dizer isso para o Senhor. Senhor, eu tenho andado sozinho. Talvez você esteja andando sozinho há muito tempo, mas chegou um tempo de você buscar na comunhão dos irmãos, na igreja de Cristo, no estabelecimento desse lugar, a comunhão que é essência e que é força. Eu quero orar com você agora, querido. Quero orar junto com você. E quero que você vá para a pessoa mais perto de você aí. Quem é a pessoa mais perto de você? Seu marido, esposa. Ah, não está aqui. Então você vai perto de uma pessoa que está sozinha.
que eu quero orar com você. Se você está em casa, procure alguém para orar. A comunhão é o ambiente onde a vontade de Deus é revelada. Diga: a comunhão é o ambiente onde a vontade de Deus é revelada. Ela se confirma e se fortalece. Aleluias. A comunhão é o ambiente onde a vontade de Deus se estabelece e se confirma. Não estou dizendo que você não tem problema, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que você não possa estar passando por um momento difícil. Eu não estou dizendo que talvez você não possa estar vivendo uma situação complicada na tua vida. Não estou dizendo isso, todos nós podemos estar passando. Mas o que eu estou dizendo é que existe uma chave espiritual chamada comunhão, que quando nós entendemos que decidimos pela vontade de Deus, ela se estabelece com muita força e ela abre o ambiente onde Deus está. É o ambiente da comunhão. Por que, pastor, o ambiente onde Deus está? Porque Ele diz: aonde existem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Sabe o que é isso? Uma chave espiritual na sua mão, que te dá força, direção e propósito. Às vezes nós estamos vivendo de qualquer jeito, caminhando de qualquer jeito, tomando decisões nesse rápido percurso da nossa vida, querido. E ainda não experimentamos o poder da comunhão. Porque a gente julga ser comunhão é o fato de a gente estar comendo junto, a gente estar legal, dando risada, contando piada, contando história, e almoçando junto, e café da manhã junto, e nada disso, querido. Isso faz parte do relacionamento saudável. Mas a comunhão é algo mais profundo, porque ela tem essência e ela tem força. Então tira essa ideia boba da cabeça que a gente tem. Eu estou em comunhão com o irmão, uma hora com ele, não. Então que comunhão que você tem? Eu tenho comunhão com a igreja, mas chega aqui e nem ora. Não consegue orar na igreja. Onde está todo mundo aqui reunido junto para orar. Não consegue orar. Está na oração caçando mosca. Olha para um lado, olha para o outro. Porque ainda não entendeu que da multidão de conselhos sai a sabedoria. Que quando o povo de Deus se reúne para orar na direção de Deus, Deus brada onde Ele está. O que é Deus bradar, querido? É Ele falar no lugar. É Ele dizer: eu estou aqui no meio de vocês estão reunidos no meu nome, tomando decisões pela minha vontade, então pede o que quiser, que eu vou fazer. Melhorar o casamento, relacionamento, a igreja, vida cristã, seja o que for. Deus tem uma palavra de bênção para nós. É vida. Escolha a vida para que vivas e não a morte. Se você escolher a vida, até os seus descendentes serão abençoados. Essa foi a palavra de Moisés. Josué tomou uma boa decisão: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei para onde vocês vão, que decisão vocês vão tomar, mas hoje eu e minha casa reafirmamos: vamos servir o Senhor. A comunhão é o ambiente onde a vontade de Deus é revelada, confirmada e fortalecida. Quando o povo de Deus se une em oração, conselho e amor, decisões são tomadas com sabedoria e poder. Que sejamos uma igreja que decide em comunhão para viver plenamente os propósitos do Senhor. Quantos aqui gostariam de ver Deus sorrir? Quantos gostariam de ver Deus sorrir? O que é que faz Deus sorrir? É um filho alinhado com a sua vontade,
cumprindo a vontade do Pai. Diga, custe o que custar. Porque é desse filho que Deus gosta. Não, mas Deus não ama todos? Sim, é evidente que Deus ama todos os filhos. Mas o filho que faz Deus sorrir é aquele que paga o preço de fazer a vontade do Pai. Custe o que custar.